Aleluia! Nós vamos chamar a pessoa que vai ministrar esta noite, o nosso irmão, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem crescido, tem procurado cada dia mais servir ao Senhor, e eu estou vendo o crescimento dele a cada dia, a maturidade dele a cada dia, a busca de Deus na vida dele, e é uma pessoa que eu queria que você recebesse, irmão, com muito carinho. Muito carinho. Você vai dar um aplauso ao Senhor pela vida de Cristo nele. Amém? Amém. Lúcio, vem cá, meu irmão. Aleluia. Ele está emocionado. Além de ser lindo, né? Oh, são seus olhos. Eu creio, irmão, que quando Deus quer falar, Ele usa cada pessoa no tempo certo. E eu sei que você tem buscado ao Senhor cada dia mais, se preparado para estar servindo a Ele com alegria e com intensidade. Que Deus te abençoe, amém. Que Deus te use, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor use a vida do teu filho, amém, com poder, com graça, com unção. Prepara o nosso espírito para receber essa palavra. Que aquilo que o Senhor entregou ao seu filho, que o Senhor derrame sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Como é que vocês estão? É uma grande responsabilidade estar aqui, né? E muita alegria também de poder estar servindo ao Senhor. E eu queria dar um testemunho rápido aqui para vocês em relação a essa palavra. Deus me deu essa palavra, e quando Ele me deu essa palavra, Ele falou que essa palavra seria ministrada num domingo à noite. E eu falei assim, é meio difícil, porque à noite normalmente o pastor Cristiano, o pastor Fernando, o pastor Anselmo, mas tudo bem. E aí, pastor Fernando, obrigado, Ana. Aí pastor Fernando me chamou e falou assim, Lúcio, você vai ministrar essa palavra aí no domingo de manhã. Aí Deus falou de noite. Eu falei, pastor Fernando falou de manhã, mas tudo bem. E aí na véspera de eu ministrar a palavra, o pastor Fernando me manda mensagem, cabeça, eu tinha marcado com o pastor, que está indo agora, meu nome? Jonatas, e ele só me respondeu hoje. E aí? Eu falei, não, fique em paz, na hora que for, vai ser. E aí, beleza, aí ele remarcou para domingo agora de manhã. E aí no início da semana eu mandei uma mensagem para ele, falei, pastor Fernando, e aí, tá tudo certo? Ele falou, tá, mas você vai ministrar de noite. Na hora que ele falou, eu cheguei a me arrepiar. Porque é bom quando a gente escuta algo de Deus e aquilo se confirma, né? Então eu tenho convicção que essa palavra é para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Porque eu quero que vocês recebam essa palavra da parte de Deus, amém? Vamos abrir-nos a Bíblia no Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Pai, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, fale ao coração dos meus irmãos, assim como o Senhor falou ao meu. Me dê discernimento e sabedoria para ministrar a tua palavra, e que essa palavra, Pai, possa gerar transformação na vida dos nossos irmãos e na minha vida também, em nome de Jesus, amém. Essa passagem ela foi escrita pouco antes da morte de Moisés, né? onde Moisés fez uma renovação da aliança com o povo de Israel, pouco tempo antes da entrada na terra prometida. Então Deus ali falava que a obediência a Ele traria vida e bênção e prosperidade para a terra. Mas o povo tinha diante de si uma escolha: vida ou morte, bênção ou maldição. Então, mesmo depois dessa aliança firmada, o povo de Israel repetidamente caiu em pecado, em idolatria, em rebelião. Mas a vida cristã, ela é feita por escolhas. A nossa vida é feita por escolhas. Então, é isso que nós vamos falar hoje, sobre o poder da escolha, né? Escolher é uma responsabilidade pessoal. Escolher o que nós vamos fazer é a nossa responsabilidade. Tem uma pesquisa que diz que o ser humano, ele faz em média de 100 a 300 decisões conscientes durante o dia. Inconsciente é mais de 2.000. Então, a hora que você vai acordar, a hora que você vai trabalhar, a hora que você quer comer,
e decisões essas que muitas vezes influenciam na sua vida espiritual. E essas decisões, quando nós tomamos, muitas vezes, elas afetam a nossa vida por horas, por dias, por meses, por anos, pela vida toda, ou até pela vida de outras pessoas, de descendentes seus. Quantas pessoas aqui tem que hoje sofrem consequências de atitudes de pais e avós, né? Então a gente precisa ter muito discernimento quando nós vamos fazer as nossas escolhas. Então hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o poder das nossas decisões, o poder das nossas escolhas. E aí tem quatro passagens aqui que a gente vai estar falando sobre isso, e a consequência de cada uma dessas escolhas. Coloca aí, digo, João 5, de 2 a 9. É um texto já conhecido, mas nós vamos falar nessa perspectiva da decisão. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, e aí eu quero que vocês tenham atenção nessa pergunta: o que Jesus perguntou para o paralítico? Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus... Não, ele já está aí, só até mesmo. Então, imagine aí você viver 4 décadas deitado no mesmo ponto, esperando algo acontecer, e algo nunca acontecia. O tanque de Betesda, para aquele homem ali, era um local de esperança e, ao mesmo tempo, um local de frustração. Porque ele ficava dia após dia esperando algo que nunca se tornava realidade. Então, mesmo ele querendo ser curado, ele se acostumou com aquela situação. Ele se acostumou no estado que ele estava e ficava ali dia após dia querendo ser curado, porém acostumado. Quem aqui se identifica com essa situação? De que quer mudar, quer sair de um estado onde se encontra, que já tem consciência que precisa mudar, mas fica ali dia após dia na mesma posição, no mesmo lugar. Ao invés de procurar uma saída, ele apoiava-se numa desculpa: mas eu não tenho ninguém que me ajude. Quantas pessoas tinham ali com doenças talvez piores que a dele, mais limitantes que a dele, cegos que nem sequer sabiam onde estava o tanque e nem viam o anjo quando o anjo chegava. E com certeza pessoas como eles foram curadas. Pessoas com doenças talvez mais limitantes que eles foram curadas. Então muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos parados esperando alguém nos carregar, culpando as circunstâncias ou os outros por não estarmos avançando. Além da paralisia física, ainda existe em nós algo que é pior, que eu acho que é a paralisia espiritual. Aquela pessoa que permanece no mesmo lugar e nunca se movimenta em direção a Deus. Aquela pessoa que fica sempre terceirizando a sua solução. Eu preciso que o pastor ore por mim, minha situação está complicada. Então, sempre terceirizando no outro aquilo que é responsabilidade sua. Levanta, pega a sua cama e anda. Jesus já disse isso para você muitas vezes, mas você continua no mesmo lugar do paralítico. Eu estava refletindo e eu cheguei a uma conclusão: não são as doenças e nem as circunstâncias que nos paralisam. Vou repetir: não são nem as doenças, nem as circunstâncias que nos paralisam, mas a falta de decisão. Essa sim que nos deixa paralisados. Então, pessoas que ficam no mesmo lugar, esperando algo mudar, mas não faz a escolha de ouvir a voz de Jesus e seguir. E uma coisa importante é que a falta de decisão, ela também é uma escolha. Quando você decide ficar no mesmo lugar, você está fazendo uma escolha. E isso causa uma dor muito grande na pessoa, porque você fica estagnado naquela situação, achando que você não é capaz de sair dali.
O paralítico achava que ele só sairia de lá se alguém chegasse para ajudar, para pegar ele, para levar. Então nós precisamos muitas vezes romper algumas situações que estamos vivendo, seguir em frente, romper alguns relacionamentos. A árvore muitas vezes para crescer ela precisa ser podada. Então nós precisamos muitas vezes romper alguns ciclos nas nossas vidas, para que a gente possa romper, que a gente possa seguir adiante. O paralítico permaneceu no mesmo lugar porque ele esperava que alguém o movesse. Mas ele mesmo nunca deu um passo de fé para fazer aquilo. Jesus nos chama a parar de depender da fé dos outros e tomar uma decisão pessoal. O milagre ele acontece quando a gente decide ouvir o chamado de Deus. Levanta, pega a sua cama e anda. É aí que o milagre acontece. O paralítico dizia assim: enquanto estou tentando, outro chega antes de mim. Olha outra perspectiva dele. Primeiro, ele se achava que sem outra pessoa ele não conseguiria. Depois ele se colocou no lugar de vítima, onde ele sempre era o último, onde tinha sempre pessoas numa condição melhor do que a dele. Quantas vezes a gente olha para o irmão e fala assim: a sua situação é melhor do que a minha, eu estou nessa situação porque você não sabe o que eu estou passando, você não me conhece, você não sabe a minha história, e se coloca no papel de vítima. E o papel de vítima, meus irmãos, ele nos aprisiona. O papel de vítima nos deixa não como protagonistas da nossa vida, mas sim como coadjuvante. E Cristo ele não nos chama para ser coadjuvantes, ele nos chama para ser protagonista nele. Aleluia. Quando a gente fica preso a essa mentalidade, a gente deixa de receber aquilo que Deus tem para nós. Deus não nos chama para sermos coadjuvantes, mas para assumirmos nossa vida em Cristo. E a escolha é nossa: continuar como vítimas ou se levantar pela palavra de Deus. Levanta, pega a sua cama e anda. Tem outra situação, outras escolhas que fazem com que a gente também nos afaste de Deus, ou não receba aquilo que Deus tem para nós. Outro exemplo claro é o filho pródigo, que diferente do paralítico, ele se moveu, só que ele se moveu na direção errada. Coloca aí, digo, Lucas 15, de 11 até o 32. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente ou de forma imoral. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levanta-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Via ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Trava a língua. O filho pródigo, ele tinha tudo em casa. Ele tinha uma vida confortável, tinha comida, tinha o amor do pai, tinha dignidade, mas ele achou que ele poderia viver melhor longe do pai. Viver de forma independente para ele era mais atraente do que viver na presença do pai.
Muitas vezes nós fazemos escolhas ruins, meus irmãos, quando nós não alinhamos a nossa vontade à vontade de Deus. Ele escolheu o prazer ao invés da presença do Pai. Deus permite que façamos as nossas escolhas, mas Ele espera que nós alinhemos a nossa vontade à vontade dEle, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Assim como o filho pródigo, também acontece conosco muitas vezes. Nós achamos que estamos prontos para viver longe do Pai. E todas as vezes que nós achamos que estamos prontos para viver longe do Pai, a gente só colhe tristeza, frustração e angústia. As escolhas erradas nos afastam do propósito de Deus para as nossas vidas e nos levam para longe da casa do Pai. Mas, diferente do paralítico, o filho pródigo, ele reconheceu a sua situação. E aquele reconhecimento da situação foi a virada de chave na história dele. A Bíblia diz assim: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome. Em determinado momento ele enxergou a situação que ele encontrava. E o primeiro passo do filho foi o quê? Reconhecer a minha situação. Eu pequei. Onde é que eu estou? Onde eu vim parar? Onde as minhas escolhas me levaram? O que eu fiz da minha vida? Eu tinha casa, tinha comida, tinha amor. Onde eu estou? Hoje eu quero comer o que os porcos têm para comer e eu nem isso estou me dando. Então, enquanto nós não admitimos os nossos erros, enquanto nós não admitimos as nossas doenças, nós não poderemos ser tratados. Então, o primeiro passo é nós reconhecermos o nosso estado, onde a gente se encontra, onde nós estamos. Ele reconheceu que errou com seu pai e pecou contra Deus. Deus não espera a perfeição de nós, meus irmãos. Deus sabe que nós somos pecadores, que nós somos limitados. Mas Ele espera de nós sinceridade e arrependimento. É isso que Deus espera de nós. Ele não espera de nós perfeição, mas sinceridade e arrependimento. E o arrependimento aqui, meu irmão, não é você pecar hoje, me arrependi, peca amanhã, me arrependi, peca depois de amanhã. Não é isso não. O arrependimento é quando gera mudança de atitude. Nós quando assumimos, quando nós recebemos Cristo na nossa vida, o pecado não faz mais parte da nossa vida. O pecado para nós é um tropeço. Volto a dizer, nós não somos perfeitos, nós vamos errar. Mas o pecado na nossa vida não pode ser mais uma prática. Então a gente precisa ter esse discernimento na nossa vida. Reconhecer o estado onde nos encontramos é o primeiro passo para voltar. Quando a gente está indo para algum lugar e a gente não sabe o caminho, eu não sei se... normalmente acontece com os homens, né? E as mulheres é que ficam no copiloto. Hoje não é mais difícil porque hoje tem o GPS e a gente não erra muito. Mas antigamente, quando a gente ia para algum lugar que a gente não sabia o caminho, só sabia algumas orientações, e a gente está indo, a mulher pergunta assim: você sabe que está no lugar certo? Estou. Eu sei para onde eu estou indo. Sabe nada. Vai se embreando cada vez para um lugar mais distante e se perdendo cada vez mais. Então, quanto mais distante nós estamos, indo para um caminho que nós não sabemos para onde é, para retornar é muito mais difícil. Se ele tivesse ali no começo reconhecido que ele não sabia onde estava indo, que ele estava perdido, o caminho de volta era mais fácil. Mesmo errando, nós temos a oportunidade de consertar nossos erros todos os instantes, todos os dias. Todos os dias Deus nos dá uma página em branco para a gente poder reescrever a nossa história de forma correta, corrigindo aquilo que nós erramos. O filho decidiu: levanta-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti. E diferente do paralítico, o filho, reconhecendo a sua situação, agiu. O paralítico reconhecia a situação e permanecia no mesmo lugar, esperando que outra pessoa fizesse algo por ele. O filho pródigo não. Eu sei que eu errei, a minha decisão foi errada, e o que eu preciso fazer? Pedir perdão e voltar. Ter a humildade de voltar. Isso é importante na vida de um cristão, meus irmãos, é ter humildade. Você reconhecer o erro e ter a humildade de pedir perdão. Quando ele reconheceu e se arrependeu, a graça alcançou o filho. E tudo o que ele tinha perdido foi restituído. O pai recebeu com compaixão, deu-lhe roupa nova, pôs um anel no dedo, sandália nos pés,
e isso é sinal de filiação restaurada. Todo pai, quem aqui é pai, quem é mãe sabe, por mais que o filho erre, nós vamos estar sempre de braços abertos esperando os nossos filhos. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, imagine Deus. Então, meus irmãos, tenha um coração humilde de reconhecer a situação quando nós erramos, para que nós possamos fazer o caminho de volta. O filho pródigo, ele não comprou o seu perdão, ele simplesmente recebeu a graça, mas essa graça não foi barata. A graça não foi barata. Essa graça, ela custou o sangue de Jesus, a vida de Cristo. E talvez seja exatamente por isso, por não ter nos custado nada, é que muitas vezes a gente não dá o devido valor a ela. Imagine aí um pai seu, seu pai ou seu irmão, um ente querido seu, morra para salvar alguém. E aí você depois encontra aquela pessoa e vê aquela pessoa vivendo de forma desregrada, não dando valor à sua própria vida, e você fala assim: meu pai morreu por aquela pessoa, olha como ele está vivendo. Eu perdi meu pai, eu perdi meu irmão, e olha como é que esse cara está vivendo. Imagine Deus olhando para nós e falar assim: eu entreguei meu filho para que eles tivessem vida, e olha como eles estão vivendo. Hoje precisamos, meus irmãos, muitas vezes quase que implorar para que as pessoas aceitem Jesus, como se Jesus fosse uma mercadoria barata. Jesus é o bem mais precioso que nós podemos oferecer para qualquer pessoa. Mas não há ele entregou a sua própria vida para nos devolver aquilo que foi perdido no Éden, que foi a comunhão e o relacionamento com o Pai. Então, meus irmãos, não banalize aquilo que custou o sangue de Cristo. A gente precisa parar de ter um relacionamento com Deus de qualquer forma, achando que a gente pode agir de qualquer jeito e está tudo certo, Deus perdoa. Não, nós precisamos agir com temor, com reverência. Nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser verdadeiro. Deus não quer você um pedaço seu, Ele quer você por inteiro. Ele quer você como um todo. Afinal, o preço que foi pago por essa comunhão foi o sangue de Jesus, algo muito precioso para ser tratado com descuido. Deixa eu molhar a palavra aqui, que eu secou a boca. Então não trate a graça como um salvo-conduto para pecar, mas sim como uma oportunidade de viver intimidade com Deus. Eu vou repetir. Não trate a graça como um salvo-conduto para pecar, mas sim como uma oportunidade de viver em intimidade com Deus. Fora de Cristo, meus irmãos, não existe vida verdadeira. Assim como o peixe fora da água morre, a planta fora da terra morre. O homem sem Cristo morre espiritualmente. Nada vai preencher o nosso coração, o nosso vazio, somente Deus. O nosso vazio é do tamanho exato de Deus. Então, não adianta você buscar prazeres, riquezas, nada disso vai te preencher, fama, nada disso vai preencher esse vazio que está em você. Só Cristo. Mas permanecer em Cristo não é algo, não é algo automático, é uma decisão diária. Todos os dias nós precisamos decidir permanecer em Cristo. E toda decisão, ela revela a quem nós pertencemos. Qual voz nós estamos seguindo? Desde o princípio da nossa história, a humanidade ela tem sido marcada por escolhas. Escolhas essas que são seguir a vontade de Deus ou seguir a nossa própria vontade. Eu já estou caminhando aqui já para encerrar daí. E aí, se o louvor quiser já vindo para... Então é isso que a gente vai falar nesse momento agora. As decisões entre dois jardins, o Éden e o Getsêmani. Eu praticamente não sabia que o Getsêmani era um jardim. Pesquisando eu fui descobrir que era um jardim. Então, o Éden era um jardim e o Getsêmani também. E nesses dois jardins, foram dois lugares onde tiveram duas vontades e dois caminhos. No Éden, o homem escolheu a si mesmo. No Getsêmani, Jesus escolheu o Pai. O Éden era um jardim que representava a casa. Era um lugar onde
Adão tinha tudo, onde Deus colocou tudo à disposição dele, mas ele escolheu a si mesmo. Gênesis 3:6, coloca para mim, digo. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Boa para quem? Para ela. Agradável aos olhos e árvore desejável. Desejável a quem? Para dar fruto, para dar entendimento a quem? Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Já o Getsêmani era um jardim que representou a obediência. Jesus escolheu a vontade do Pai. Em Mateus 26:39 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Diferente do Éden, onde o homem falou assim: eu quero o que eu desejo. Cristo diz: não, eu quero o que o Senhor deseja para mim. Em um jardim, o homem estava no seu conforto. No outro, o homem estava passando por um momento de angústia, de aflição, de dor, de desespero. A nossa vida, meus irmãos, são marcadas por escolhas que nos aproximam ou nos afastam de Deus. No Éden, a humanidade caiu porque o homem decidiu ouvir a sua própria voz, buscar os seus desejos. E a raiz da queda foi a busca da própria vontade acima da vontade de Deus. Isso mostra para a gente que todo pecado, ele começa a partir do momento que você diz eu quero, ao invés de Deus quer. Todas as vezes que nós pecamos é quando nós falamos eu quero. E quando a gente abre a mão da vontade de Deus, fala assim, Deus quer. No Éden, a humanidade caiu porque escolheu o caminho mais fácil, a voz mais agradável, a voz da nossa vontade. No Getsêmani, a humanidade foi redimida porque Jesus obedeceu à vontade do Pai. Jesus estava ali diante da ira, estava diante do cálice da ira de Deus, do peso do pecado da humanidade e da cruz. Ele estava num momento de angústia profunda, e ali ele dizia que, Senhor, o meu espírito está pronto, porém a minha carne é fraca. E a carne aí é a nossa alma. No Mateus 26:38, coloca aí, Diego, por favor. Acho que é 38. Fala assim: adiantando-se bota no antes volta um pouquinho. E levantando-se consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai comigo. Pode passar. Não. Tá. Não passa. É porque vocês tinham voltado. Pareceu. Volta aí, que aqui está um delayzinho. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto e orando, dizendo: esse eu já li. Então, assim, Jesus fala que a alma dele estava profundamente triste. E a alma são as nossas emoções, é a carne. Então, quando fala assim: o meu espírito está pronto, mas a minha alma está profundamente triste. E a alma, meus irmãos, é aquilo que nos impede de seguir, que muitas vezes nos faz pecar. São os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades. O espírito é aquilo que está ligado a Deus, e de Jesus já estava pronto. Porém, ele sabe que a carne é fraca, a tentação vem, mas como a gente consegue vencer as nossas tentações? Somente buscando a Cristo, buscando a Deus. Dessa forma a gente consegue vencer as nossas tentações, as nossas lutas, as nossas batalhas internas, que todos os dias nos consome, que todos os dias nos confronta, que todos os dias faz com que nós tenhamos a necessidade de buscar a Deus a cada momento. Jesus nos mostra que a obediência, ela não é uma ausência de luta. Obedecer não quer dizer que a gente não vai ter luta, a gente vai ter luta todos os dias para obedecer a Deus.
mas a decisão de submeter, mas é uma decisão de submeter a própria vontade à vontade do Pai. A diferença está na escolha de que voz a gente vai seguir. A palavra diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Eu não sei se você, quem aqui já foi na cachoeira? Bem? Quando você está assim de longe das águas, você está com algum grupo de pessoas, você está conversando, você consegue ouvir a voz das pessoas, mas a partir do momento que você deixa aquelas pessoas lá e vai chegando junto da queda d'água, você não escuta mais ninguém, você só escuta o som da água. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, as outras vozes ficam distantes e a gente consegue ter mais discernimento daquilo que a gente deve fazer. Então, a gente precisa procurar o Senhor, estar próximo dEle, ter intimidade com Ele, para que a gente possa reconhecer a voz do Senhor. No Éden, a vitória do eu, que foi morte e separação. Já no Getsemane, a vitória de Deus, vida e reconciliação. Isso revela que a nossa vida espiritual, meus irmãos, não depende de grandes feitos, de grandes coisas mirabolantes, mas de escolhas diárias sobre qual voz ouviremos e qual vontade devemos seguir. Todos os dias precisamos decidir: vamos viver pela nossa vontade ou pela vontade de Deus? Todos os dias nós estamos entre o Éden e o Getsemane. Entre o Éden e o Getsemane, entre o paralítico e o filho pródigo, nós aprendemos que a vida é feita de escolhas. A escolha do paralítico deixou ele estagnado por muitos anos. Já o filho pródigo se afastou do pai por uma decisão errada. O paralítico poderia ter continuado preso às suas desculpas até encontrar Jesus, e pela ordem dele se levantou. O filho pródigo poderia ter continuado no chiqueiro, mas decidiu e escolheu voltar. Ambos tiveram a segunda chance, e hoje Deus quer te dar uma segunda chance. Você pode continuar paralisado, você pode escolher se levantar. Você pode continuar distante ou pode decidir fazer o caminho de volta. O que vai precisar mais para você reconhecer a sua situação de paralisia? Ou das suas escolhas erradas? A gente não precisa esperar 20 anos, 30 anos para seguir em frente. A gente não precisa perder tudo para voltar ao centro da vontade de Deus. Deus hoje Ele quer te dar uma oportunidade para aquele que está afastado, que tem tomado decisões erradas, que está paralisado. Então eu gostaria de convidar aos irmãos aqui na frente, que tem reconhecido que precisa se levantar, que precisa seguir adiante, que precisa alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Pessoas que têm decisões para ser tomadas nessa semana e querem um direcionamento do Senhor. Eu gostaria de chamar o pastor Cristiano para estar orando por vocês. E também quem ainda não aceitou a Jesus, hoje é a oportunidade. Aquele que ainda não entregou a sua vida para Cristo, é a oportunidade hoje de entregar, de mudar a sua vida, mudar a sua história, assim como Ele mudou a minha história e a história de tantas outras pessoas que aqui estão. Amém? Queridos, graças e paz a todos. Quero pedir aos irmãos para, por favor, estejam todos de pé. O convite foi feito e a oportunidade está aberta.